E agora já está aqui conosco a Caris Anglada Davis. Eu fui aluna da Caris no CIMEDUC, que era um curso de educação clássica para os dias de hoje, organizado pela Gabriela Costa. E foi muito bom para mim ouvir as ponderações da Caris a respeito da sabedoria judaico-cristã, a respeito das cautelas que nós temos que ter ao construir o ensino domiciliar, e convidei a Caris. Ela não é uma pessoa muito ativa nas redes sociais, com muitas aparições, mas pelo contrário, como uma formiguinha, ela se envolve em muitos trabalhos pela educação cristã no Brasil. E aí a gente já vai passar para a Caris. Quer deixar algum outro aviso aqui antes da gente passar para ela? Não, só já envia logo aqui o link para aqueles que você sabe que vão gostar também de ouvir a Caris Anglada, e já chama logo. O tempo aqui já foi suficiente para você beber sua água, correr ali e voltar. Corre, gente, vai no banheiro e vamos aproveitar. Quero aqui apresentar a Caris Anglada Davis. Ela mora no Pará, é casada com o Lucas. Eles têm 7 filhos em idades muito diferentes, dos 3 aos 20 anos. Ela faz a educação domiciliar, é pedagoga e já escreveu livros, atua e escreve no blog Maçãs de Ouro, na Árvore da Vida. Mas você pode pesquisar @maçãs de ouro no Instagram ou aí na internet e ser muito abençoado pelas partilhas que existem ali no blog. A Caris, como eu estava falando, ela deu algumas aulas em que eu fui uma das estudantes, aluna, e aprendi sobre as ponderações que ela fazia a respeito de nós cuidarmos para que a educação em nossa casa realmente fosse cristã. Os cuidados que a gente tem que ter com aquilo que a gente recebe externamente e como filtrar isso à luz da palavra de Deus e da sabedoria dos antigos, dos marcos antigos, né? A Bíblia diz: não remova os marcos antigos. Então, ela está aqui para trazer para nós alguns conselhos, a sua partilha de sua intensa pesquisa nesses anos. Caris, muito obrigada pelo seu tempo. Quero agradecer sua presença aqui, gentil, e estar com você. E fique à vontade para nos edificar. Prazer, Bárbara, prazer. Vinícius, uma alegria muito grande poder estar aqui, né, ajudar um pouquinho, quem sabe, né, trazer alguma palavra de encorajamento aí nesse início de ano para os pais homeschoolers, né. Eu fico muito grata, espero que Deus abençoe esse tempinho aqui. Eu tinha uma apresentação, né, eu ia falar sobre os princípios bíblicos, né, sobre a educação, porque a gente vê assim que os homeschoolers hoje em dia, às vezes, a gente tem essa tendência, né, de se prender em método, currículo e coisas práticas, né, mas a educação cristã, ela não é definida por currículo, livro, né, esse tipo de discussão, mas sim por princípios, assim, que são eternos, né, e eles se encontram na palavra de Deus. Então, eu gostaria de fazer, assim, um passeio pela palavra de Deus, né, do Éden né, ao tempo de Cristo ali, retirando ali alguns princípios, né, sobre o que é realmente a educação cristã, o que é que deve ser o nosso foco, né, no que a gente deve focar. Então, eu vou aqui tentar passar aqui nesses slides. Então, falando sobre isso, né, a educação cristã, ela não é definida tanto por métodos ou estilos, mas sim por esses princípios, né, que definem o quê? É perguntar assim, o princípio, o meio e o fim, né? O porquê, o como e o para quê. Isso importa muito mais do que detalhes, né? Do que coisas particulares, do que eu chamo muito assim métodos, né? Por exemplo, o método clássico, a Charlotte Mason e tantos outros que existem. Para mim, eles são mais assim estilos que me lembram muito da alimentação, sabe? Cada família tem seu estilo único, né? Então, assim, claro que a gente segue os mesmos princípios de uma alimentação saudável, né? Como que vai ser, tem que ser assim, né? Preparado com carinho, tem que ser os melhores ingredientes, né? E a gente tem que ter a noção do para quê. Mas, assim, varia muito de família para família, de fase da vida, né? De uma fase da vida para outra. Então, a gente pode ter afinidades com outro estilo, né? Dependendo das nossas peculiaridades.
Mas no final no início até do curso da educação clássica, né, a gente foi chamada para falar no CIMEDUC sobre educação clássica, e a gente apresentou assim, não tem problema a gente, né, ter mais afinidade com um método ou outro, mas a gente precisa usar assim um passe, né, que eu chamei de passe, esse acrônimo, como é que chama? Esqueci agora. Para mostrar como é que a gente pode usar, né? E é preciso, assim, lembrar dos perigos de qualquer tipo de instrução que não seja, né, de qualquer tipo de método que não seja, assim, inerentemente cristão, mesmo filosofias cristãs, né, que são elaboradas por crentes, mas nós todos somos falhos, então a gente sempre tem que ter, assim, olhos abertos para ver os perigos, né, algumas distorções, e também a gente precisa ver, assim, a antítese, porque a educação cristã, ela sempre vai ser diferente do que o mundo oferece, né, do que outros métodos educacionais que não têm, né, os mesmos princípios, né, Deus como fundamento, né, e a gente vai mostrar isso um pouquinho, como é que a educação bíblica, né, ela expõe os perigos de outras educações, ela mostra essa antítese, essa base completamente distinta. Ela mostra como a Bíblia é suficiente para a nossa educação, né? O que a Bíblia ensina, ela é suficiente. Isso não significa que a gente não possa usar outros materiais, mas que o que a Bíblia diz é o mais importante, né? Ela tem que ser a norma e o padrão. E que a educação cristã pode ser melhor ainda do que as melhores, né, formas de educação que já existiram, né, no mundo, porque foi Deus mesmo quem instituiu, né, e por isso ela é mais equilibrada, ela não se perde, né, em extremos. Então, quando a gente falou sobre a educação clássica, eu digo, a educação cristã pode ser clássica? Pode, mas ela pode ser melhor ainda, né? Então, sobre isso que eu queria falar, como se fosse uma continuação do curso do CIMEDUC, digamos assim, né? Sobre educação clássica. Eu já falei um pouquinho em outro momento no blog, ali tem sobre a Charlotte Mason, que é exatamente isso, mostrando os perigos, a antítese, a suficiência, a superioridade da educação cristã e o equilíbrio. A gente pode fazer isso com qualquer método, né? Mas melhor ainda, né? A gente não precisa estar sempre se apegando a um método se a gente tiver esses princípios bem estabelecidos que vêm da palavra de Deus. Então, é sobre isso que eu gostaria de continuar falando. Só testando aqui, que eu não estou vendo vocês estão ouvindo bem? Sim, né? Vou continuar aqui, tá? Então, a gente vai ver isso como a educação bíblica é superior, tá? Do Éden ao Novo Testamento. Vamos dar esse passeio pela palavra de Deus e sempre buscando encontrar, assim, uma trilha, né? Da sabedoria bíblica, né? Que o nosso tema é a sabedoria bíblica. Então, o que é que a gente aprende com esses momentos da educação, tá? Então, começando aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre a história da educação no princípio, nos patriarcas, o povo de Israel, no Novo Testamento, e tirar alguns princípios bíblicos. Vocês estão ouvindo? Só testando aqui. Deixa eu ver aqui. Te ouvimos bem. Tá bom, então. Tá certo. Então, a gente começa, né, a educação cristã, a gente pensa assim, começa com Cristo, mas começou lá no Éden, né, lá no Éden, porque quando Deus idealizou o mundo, idealizou o homem, e ele, né, como autor e professor, assim, perfeito, bom, gracioso, ele preparou todo, assim, essa sala de aula, né, o mundo, a criação, criou um aluno ideal, né, e deu a ele instruções, mandamentos, lições práticas sobre, assim, tantas coisas, né, criou ele assim com tantas capacidades, a imagem de Deus, os abençoou, né, mandou que se multiplicassem, colocou ali no Jardim do Éden para cultivar e guardar, lhe deu ordens. Então, assim, a gente vê um pouquinho qual né, existia educação cristã lá no princípio, lá na criação. E é um estudo bem interessante, né, porque foi uma educação ideal, uma educação perfeita, né, e Deus ensinou os homens sobre, né, não foi só sobre religião, né, ele falou, olha, as plantas existem para isso, os animais aqui vocês têm que dar nome, linguagem,
mandou trabalhar, cultivar o jardim, alimentos, quais podiam, quais não podiam, né? A necessidade do descanso, relacionamento, como se relacionar com Deus, com o outro, né? E cultuar a Deus. Então, assim, essa foi a lição primeira, né? Que o ser humano recebeu do próprio Deus, né? Então, a gente vê que Deus era o idealizador, o professor, o ambiente era perfeito, né? O aluno também, né? Deus focalizou assim seu corpo, sua alma, né? Não era uma educação só intelectual, nem só espiritual, mas envolvia tudo, o homem inteiro, né? O aluno era ali representante de Deus, ele era como né? Adão era como mediador ali de Deus e o homem, e como mediador ele tinha esses mesmos ofícios, né? Que a gente fala de Cristo, profeta, sacerdote e rei, e ele deveria, né? Falar a vontade de Deus, né, realizar a vontade de Deus como profeta, né, como sacerdote, oferecer o fruto do seu trabalho a Deus, né, das suas descobertas, né, fazer tudo em nome de Deus, e governar a criação como um rei, né, em submissão a Deus, seguindo suas leis. Né. Qual era o objetivo? Era a própria felicidade dele, né, uma vida feliz nesse mundo e a glória de Deus. Né. O conteúdo a gente vê que era muito amplo, né, incluía toda a criação. Também era uma educação prática e sempre guiada pelas normas divinas, né? Pelas normas, pelas leis que Deus deu. Não eram muito extensas essas leis, mas né, no início eram poucas, né? Era, olha, a criação, família, né? A gente fala aqui dos mandatos, o mandato social, que era você, né, se relacionar com outras pessoas, com a sua família. Deus deu algumas leis ali, cultural, que é explorar a criação, né, e desenvolvê-la, e religioso, que tem a ver com o descanso e a adoração, o culto, né. Então, o que a gente aprende aqui desse período da educação cristã, né, da sabedoria, o que nos ensina a sabedoria, né, que o importante aqui, onde é que está a sabedoria, é confiar, ouvir e obedecer o verdadeiro professor. Né? E aqui a educação envolve esses 3 relacionamentos, com Deus, com os outros e com o mundo. Né? E os 10 mandamentos resumem isso, né? O que é que Deus espera no nosso relacionamento com Ele, com os outros, com o mundo também. Só que aí a gente sabe que depois veio a queda, né? Também a gente pode falar da queda como um acontecimento educacional, porque entrou um falso mestre, né? Com mentiras, né, que atacou a palavra de Deus, a sua verdade, a bondade, o caráter, né, do nosso verdadeiro professor, do nosso verdadeiro mestre, falando de Deus assim com respeito, né, e uma das causas assim primárias da queda, e que também são a causa das nossas quedas educacionais, digamos assim, né, muitas vezes é a nossa independência espiritual, intelectual, moral, funcional do que Deus mandou, né, de Deus. Foi o que aconteceu, foi tipo assim a origem, né, da queda de Eva e de Adão. Ela pensou assim, não, eu vou decidir por mim mesmo o que é bom para mim, né? Deixa eu provar esse material aqui, porque eu acho que vai ser bom para mim, né? E com isso você traz para dentro da sua casa, às vezes, inimigos, né? Falsos mestres, e que nos afastam dos nossos filhos, afastam nossos filhos, né, da palavra de Deus. Do plano de Deus para nós, né, e também vê a lei como algo ruim, né, e não vê a lei como as leis que Deus colocou, né, não coma isso, não faça isso, né, não prove isso, como bondade de Deus para conosco, né, que sabe que quer a nossa felicidade, né. Mas desde ali no Éden a gente vê a redenção, né, Deus prometendo nos salvar, redimir tanto nós como o mundo, né, restaurar esses 3 relacionamentos com Deus, vertical, com o homem, com os outros e com a criação, né, ele faz isso, a gente vive nessa tensão entre o já e o ainda não, né, de certa forma nós já estamos, né, salvos, glorificados, restaurados, mas a gente sabe que o pecado ainda habita, enquanto a gente estiver nesse mundo, né, a gente ainda vai ter muitas batalhas. Um ponto interessante, quando a gente fala da redenção, da história da salvação, é que ela envolvia a família, né? Dizia que, olha, Eva, você vai ter que ter filhos, né? E um dos seus filhos vai ser o Redentor. Então, e dizia que essa linhagem de Eva não ia mais poder ser amiga da serpente. Então, envolvia uma inimizade, essa antítese, né? Com o mundo. Vai ter, olha, uma corrente, né, de pessoas, de conhecimento que não ama a Deus, que não tem nada, né, que é inimiga
de Deus, do seu reino, e vai ter uma semente santa, e vai ser muito importante preservar essa linhagem santa, né? A educação dos nossos filhos. Então, isso aqui é importante desde o início, né? E daqui para frente, a lei continua importante, né? Porque revela a boa vontade de Deus, para os que o amam e querem agradá-lo e desfrutar dele. Então, assim, o que é que a gente aprende, né? Sobre a sabedoria nesta questão da queda, da redenção, é que é muito importante no nosso homeschool identificar os falsos mestres, né? Os ataques à verdade. Então, a gente tem que, né, ensinar isso para os nossos filhos. E o papai, né, meu pai, o pastor Paulo Anglada, sempre falava, a melhor maneira de identificar o erro é conhecer a verdade muito bem, né? Então, a gente tem que aprender as verdades da palavra de Deus para poder reconhecer o que é falso, as falácias. E crer, né? Crer na promessa de redenção de Deus, aceitar ser coberto por Deus, viver como família separada e inimiga, né, da semente da serpente. Então, a gente sempre vai viver nessa tensão, com a inimizade do mundo, né? Prosseguindo, a gente passa aqui para essa civilização antes do dilúvio, né? E a gente vê também aqui essa antítese entre os filhos de Deus, né? Tem um momento lá em Gênesis que a Bíblia fala os filhos de Deus e as filhas dos homens, né? E a gente já vê aqui essas duas linhagens. Os filhos de Deus normalmente se interpretam como os descendentes de Sete, e os filhos dos homens eram, né? As filhas dos homens eram a semente, né, descendentes de Caim. E a gente vê, assim, essa antítese, né? Esse contraste, né? Nessa civilização, era uma terra de gigantes, né? Que viviam, assim, quase 1000 anos, valentes, a Bíblia chama, né? Eram varões de renome na antiguidade. Mulheres eram formosas, né? Os filhos de Lameque ali, na 7ª geração, foram descobridores da música, da agricultura, né? Dos metais, de como trabalhar. Então, assim, grandes avanços tecnológicos, muito inteligentes, mas... né, a gente vê com aquele Lameque lá, o Lameque ruim, né, descendente de Caim, que ele tinha 2 esposas, né, que ele matava por nada, né, sem motivo. Então, a maldade do homem se havia multiplicado na terra a tal ponto, né, que foi preciso Deus mandar o dilúvio. Então, assim, a gente vai aprendendo que essa corrente, né, que o mundo, às vezes, né, eles são muito inteligentes, são muito, né, cheios de descobertas, mas, assim, a gente não pode, essa educação não pode nos encantar, porque ela levou à própria destruição do mundo, né, do mundo que existia ali, entristeceu o coração de Deus, e daí a gente vê, né, esperança, né, dos filhos de Sete, né, Enos foi filho de Sete, e a Bíblia diz que daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então aqui, né, uma característica básica das famílias cristãs. Enoque, né, que a Bíblia diz que andou com Deus, já não era porque Deus o levou, e Noé, né, a Bíblia fala que, claro, o seu pai também era crente, né, para ter dado esses... Então, essa era uma família, uma linhagem temente a Deus, que adorava a Deus, e que, né, colocava esperança, assim, na criação dos seus filhos. Quando Noé nasceu, né, disse, ele nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos. E, de fato, né, a Bíblia fala que Noé achou graça diante do Senhor, era um homem justo e íntegro, e Noé andava com Deus. Vocês vão ver que isso aqui vai se repetir muito na Bíblia, né, e que seja, assim, uma lição para a gente, andar com Deus, nós temos que ser famílias que andam com Deus. Então, assim, onde que a gente aprende, né, nessa trilha da sabedoria aqui nesse período, né, que integridade e comunhão com Deus são mais importantes e nos capacitam, né, para realizar grandes obras. Imagine o conhecimento que Noé tinha, né, de matemática, né, de física, de estrutura, de arquitetura, de animais, o que eles iriam comer, enfim, né, não era uma educação assim muito restrita, mas a gente vê que o foco que a Bíblia fala não era assim, ele era um homem muito inteligente, ele era um homem muito trabalhador, não, ele era temente a Deus, andava com Deus, e o resto parece que fluía disso, né. Prosseguindo, vamos aqui para Abraão, né, a educação já no contexto do chamado, né, e a antítese aqui que fica mais evidente é com os sumérios, né, a primeira civilização pós-diluviana, né, eles são louvados, estudados na história como a primeira civilização, inventaram a roda, inventaram a linguagem, a escrita, né, mas a gente vê assim, né, o contraste, né, quem é que é honrado até hoje, né, quem é o pai da fé? Abraão, né, por quê?
porque ele saiu, obedeceu a Deus. Os sumérios não queriam sair, né? Queriam ficar ali, construíram a Torre de Babel. Abraão é descrito como construindo altares onde ele ia, invocava o nome do Senhor, enquanto, né, os sumérios estavam construindo ali uma torre para sua própria glória. Deus promete que faria de Abraão, né, faria o seu nome grande, enquanto eles queriam, né, fazer o próprio nome grande, exaltar a si mesmos. E como resultado, né, a gente vê assim, Abraão é considerado o herói da fé, claro que com suas falhas, mas assim, Deus o usou grandemente, até para trazer o Messias, né, ao mundo. E enquanto eles, né, o que a gente tem dessa época? A gente tem a epopeia de Gilgamesh, não sei se vocês já leram ou conhecem um pouquinho, mas assim, o seu herói era alguém assim, tão desesperançado, né, supostamente um rei que queria achar a vida eterna e nunca encontrou, né, para ele e para os outros. Então, assim, a gente vê a esperança que a verdadeira educação cristã nos traz, né, e a gente vê o pacto que Deus fez, isso se deve àquele pacto, né, que Deus fez a Abraão, e disse, eu vou te fazer uma bênção para todas as famílias da terra. Mas qual era a condição? Você tem que andar na minha presença e ser perfeito, né, e ensinar os seus filhos a guardar o caminho do Senhor, e esse texto é bem importante, quando Deus diz, né, ocultarei a Abraão que estou para fazer, visto que será uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi, para quê, né, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito, que é que fosse uma bênção, né, então assim, parte do pacto, a parte não, a essência do pacto praticamente olha, você vai ser piedoso e você vai ensinar seus filhos a ser piedoso, obediente e justo, né? E aí a gente vê também a superioridade desse tipo de educação, né? Abraão, assim, tipo como um efeito colateral, né? Ele foi vitorioso sobre 5 reis, né? Foi abençoado por Melquisedeque, se tornou bênção para as nações, e trouxe realmente esperança ao mundo pelo seu descendente, que seria Cristo. Então, a gente aprende aqui, né, que sabedoria na educação é o quê? É crer em Deus, obedecer e educar os filhos no caminho do Senhor. E isso nos fará bênção, né, para o mundo, né? Ser tu uma bênção, foi o que Deus falou para ele, que isso possa também nos encorajar. Aí a gente segue aqui para Isaac, né? A gente vê o contraste. Parece assim que a Bíblia toda, ela fala, né, todos esses personagens que a gente estuda na história, né? Os fenícios, os filisteus, o Egito, que às vezes a gente tende a se encantar com essas civilizações, mas parece que Deus sempre colocou alguém, né, crente, piedoso, para mostrar, olha, todo esse conhecimento nem se compara, né, com o que a educação cristã pode fazer, né, com o que o temor do Senhor faz. Então, a gente vê aqui Isaac, né, separado, né, educado assim, diferente, ele teve que se casar com alguém piedoso, né, a educação nesse tempo era oral, era pelo exemplo e pela imersão nos rituais de culto, né, quando a gente estuda a história da educação judaica, e é isso que a gente vê mesmo, né, era informal. E a ênfase era na confiança em Deus, na obediência, dependência, né? A gente vê ele orando a Deus para que a sua esposa tivesse filhos, né? E a gente vê ele reconhecido como bendito do Senhor, né? Abimeleque chegou com ele e disse, vimos claramente que o Senhor é contigo, tu és agora o abençoado do Senhor. Então, o mundo está vendo, né, essa diferença, e eles reconheceram, quiseram até fazer um pacto com Isaac, dizendo, olha, a gente reconhece que tu és superior, né, do que a nossa civilização. E aí, claro, a gente vai para Jacó, né, e José, especialmente José, né, no Egito, né, a maneira como ele cresceu, educado ali, o seu avô era Abraão, né, Jacó, José, cresceu ali, se manteve puro, né, mesmo ali na distância, com tanta adversidade, e, né, chegou a ser governador do Egito com tanta sabedoria, né, a Bíblia diz, o Senhor é com José, que veio a ser homem próspero, né, tá aqui o segredo, né, imagina se nossos filhos se tornassem assim, né, presidente, governador do maior país do mundo, né, que era o Egito na época, a gente ia se sentir realizado, né, que a nossa educação deu certo, pois assim, qual era o segredo, né, o Senhor era com José, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava.
ele se tornou mordomo, né, de Potifar. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, assim em casa como no campo. Então, assim, a bênção de Deus, né, Deus está com ele, foi a fonte de tudo, e a Bíblia deixa isso tão claro, porque repete isso, né? E quando ele se tornou governador, né, o próprio Faraó disse: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e te faço autoridade, né, sobre todo o Egito. Então, o que a gente aprende aqui? Que a bênção do Senhor, né, na família piedosa, casamentos piedosos, né, e a presença de Deus é o que nos faz prósperos, bênçãos, nos capacitam assim para tarefas tão grandes como que, né, José teve que fazer a construção de todos aqueles, né, silos, digamos assim, naquele tempo, né, para preservação de grãos, governo, política, de tudo ele, né, se destacou, mas foi pela presença de Deus, pela piedade, né, pureza também, né, moral. Aí a gente passa aqui para Israel no Egito. Né, Israel no Egito, e quando saiu do Egito, então a gente vê Moisés, a educação de Moisés ali, né, no contexto ali do Antigo Egito, né, sua mãe, Joquebede, piedosa, temente a Deus, né, que ensinou ele por poucos anos, mas depois ele teve que ir ali para a corte, e foi educado na sabedoria do Egito, mas a gente vê que ele não comprou, né, aquele glamour, a riqueza, ele sempre manteve ali a piedade que ele aprendeu com a sua mãe, o povo de Deus, né, a importância ali de quem eles eram como povo separado, né, e aí foi usado por Deus grandemente, né, as pragas também parece que Deus sempre usou ali, né, para mostrar, parece que cada praga era contra um deus egípcio, né, para mostrar a superioridade do Deus verdadeiro. Os pais na Páscoa ali a gente vê como a obediência deles, né, a matar o cordeiro, colocar sobre a porta, proteger os filhos, né, e a gente vê como um povo tão fraco, né, pequeno, foi libertado assim para quê? Né, para cultuar a Deus e aprender a viver como um povo separado do Senhor. Então, e ali passou a ser governado por Deus, ensinado por Deus. Aquele tempo no deserto foi um tempo especialmente de ensino, né, e a gente pode lembrar ali, assim, né, 3 marcas, assim, Deus governava o seu povo com bons líderes, leis justas e com a sua presença, né, então, assim, isso também nos dá um modelo, né, a gente precisa ser bons líderes, bons exemplos para os nossos filhos, e estar passando para eles essas leis justas da palavra de Deus, né. Então, a educação ali é marcada pela educação familiar, né, as tendas ali, as famílias, pelos 10 mandamentos, a lei de Deus e pelo culto, né, no tabernáculo. Então, assim, essa é a essência da vida cristã, né, é a família forte, as leis de Deus presentes e o culto, né. Então, como sabedoria, a gente vê aqui a piedade dos pais, mandamento e culto como essenciais, né, para a educação das crianças. Prosseguindo, né, a gente chega aqui no tempo dos juízes, que foi um tempo de trevas, né, e é interessante a gente ver que a causa da decadência, a Bíblia fala, né, foi também, lá em Juízes 2:10, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então, aqui foi uma falha de educação, né, os pais falharam ali, eram até tementes a Deus, mas eles falharam e ensinar os filhos, né, que os filhos não conheciam o Senhor nem as obras, nem suas obras, né, mas mesmo nesse contexto, né, Deus levanta, assim, né, fontes de luz, assim, né, naquele período, e a gente vê que estão em famílias isoladas, às vezes, né, lá nas montanhas de Efraim, e Deus levanta, por exemplo, a família de Sansão, né, diz que, e sempre começando com os pais, mãe, você vai ter que viver separada, né, ele vai ser consagrado desde o ventre, e o segredo, de novo, o Senhor era com ele, né, a gente vê Ana, né, temente a Deus, pedindo a Deus, que abençoasse, né, que lhe desse um filho, e Deus lhe deu, né, e ela ensinou ele desde pequenininho, também ali, desde pequenininho era o tempo que ele teve, com a sua mãe, depois foi levado para o templo, e com mais companhias até ali no templo, né, uma situação assim não ideal, mas Deus abençoou, né, a piedade da sua mãe, as orações com certeza que ela fez por ele,
E a Bíblia diz que, né, o menino ficou servindo ao Senhor desde pequenininho, né, chamado por Deus para ser profeta, né, então aquela educação que ele recebeu ali da mãe, depois de Eli, foi super suficiente, né, para tornar ele, assim, instrumento de Deus ali para transmitir a verdade de Deus para o povo. Até diz que até que ele iniciou a escola de profetas, né, então foi um dos primeiros, assim, profetas desse período, trazendo luz para o povo. E a gente vê Ruth e Boaz também, né? Tudo começou com um casamento piedoso, pessoas piedosas, tementes a Deus, buscando a vontade dele primeiro, né? E a gente vê que daí que vem, né, a origem da educação cristã de Davi, por exemplo, né? Obed, eles tiveram o filho Obed, que foi pai de Jessé, pai de Davi, né? Então a gente vê assim, que o futuro do povo de Deus depende de pais piedosos que ensinam a outra geração a conhecer o Senhor e suas obras. Tá? Essa é a lição que a gente aprende desse período. Aí a gente vai para o período dos reis. Eu estou correndo aqui porque eu quero chegar, né, depois nos princípios. Mas a gente já está tirando aqui os princípios. Se não chegar no fim, a gente já vai aprendendo aqui com o que a gente tem visto, né? E vocês vão aplicando a vocês mesmos. Aí a gente vê o período dos reis, né? Davi e Salomão. Nessa época, os sacerdotes e levitas também, né, começaram a ter mais papel de ensinar, mas sempre a família era responsável pelas crianças, né? Os sacerdotes ensinavam os pais, os adultos, e os pais ensinavam os filhos. Surgiram os profetas, e aí a gente vê também reis, né, líderes que ensinaram sabedoria ao povo, por meio de orações, canções, provérbios, literatura, né? A gente vê Davi. Olha a educação de Davi, né? E a Bíblia não fala tanto assim, ele foi para grandes escolas, né? Estudou ali com a sabedoria egípcia, ou quem eram os maiores intelectuais da época, não, né? Mas ele certamente se destacou como gênio militar, músico, compositor. Mas qual foi a educação? Foi de um pastor de ovelhas, né? Mas a gente já viu ali quem era o seu avô, sua avó, né? Ou bisavó, foi Ruth, Boaz, foram piedosos, né, simples, né, pessoas simples, agricultores, mas piedosos, mas ele conhecia a Deus e a sua lei, fizeram dele um homem segundo o coração de Deus, né, e um exemplo de um rei justo. É interessante a descrição quando Saul estava procurando alguém para tocar harpa, e diz assim que um dos moços disse assim: eu conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Só esse texto aqui daria um estudo de educação cristã, né? Bem interessante, assim. Ele tinha habilidade com música, era forte e valente, então, né, o seu corpo também bem educado, homem de guerra, né, tinha habilidade com palavras, boa aparência, né, e o Senhor é com ele, que tipo, fechava, explica tudo, o Senhor é com ele, né? A mesma lição. E a gente vê, né, os salmos ali que Davi escreveu. O Salmo 119, a gente estava lendo como família, e eu também calhou de ser a mesma minha leitura particular. E, assim, eu comecei a ver ele, assim, do ponto de vista educacional, e é muito impressionante, assim, o tanto que ele fala, né, como o segredo ali. Na verdade, esse salmo era para ser memorizado, ele foi todo escrito, né, para ser memorizado pelas crianças, pelo povo ali, e para mostrar assim a importância da palavra de Deus, o amor pela palavra, o amor pela sabedoria, né? E ele foi todo escrito como uma oração, reconhecendo que Deus é quem dá a sabedoria, né? Então é sempre: Senhor, abre meus olhos, me salva, me dá vida, me reaviva, mostra misericórdia, me ensina, né? E aí, assim, ele é um estudo em educação cristã também. Vocês podem seguir esse salmo, e é muita coisa que a gente pode aprender com ele, né? O que é educação cristã? É andar na lei, é ser justo, né? Dá só uma passadinha bem rápida, porque é o salmo mais longo, né? Mas é buscar a Deus de todo o coração, né? É se manter puro, viver em oração, né? Depender de Deus, pedir para que Deus ajude em todas as nossas necessidades, meditar na lei, né? Andar como um peregrino nesse mundo, ouvir conselho, não olhar para coisas impuras, manter os estatutos de Deus, cantar os estatutos de Deus, né? Ver como a terra está cheia das riquezas do Senhor, ver a bondade de Deus no mundo, né? Perceber a amplitude dos mandamentos, e por aí vai.
né? E o resultado, assim, isso vai gerar pessoas abençoadas, honradas, com conhecimento maior do que os dos mestres, né? Do que os maiores mestres. Deus vai abençoá-los, vai abrir os olhos, né? Para ver maravilhas na palavra de Deus. Enfim, né? Vai embora, que a gente pode estudar esse salmo. Ele é um manual de educação cristã. Eu nunca tinha visto muito dessa maneira, né? Mas comecei a ver o que é a educação cristã. Então, leiam esse salmo, né? Vocês podem estudar e entender o que é mais importante para a educação cristã, né? E Salomão também, a gente vê, né? Ele pediu a Deus, aprendeu com seu pai, né? Pediu a Deus por sabedoria, Deus pediu e Deus deu, né? No livro de Eclesiastes, ele resumiu o que é a sabedoria cristã. O que é temer a educação cristã? É temer a Deus e guardar os mandamentos, né? Fazer os nossos deveres. Então, é temer e obedecer. E aí nós vemos também, né, nos Provérbios. Então, a gente tem também o livro de Provérbios. E ele é também outro manual de educação cristã, manual de sabedoria que às vezes a gente despreza, né? E o propósito dele está aqui, né? Não vou ler tudo, mas diz assim, era para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, justiça, juízo, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, entender as palavras dos sábios, né? E qual é a base? O temor do Senhor é o princípio do saber, né? Ouvir a instrução dos pais, e isso vai ser assim um diadema de graça para sua cabeça e colares para o pescoço. Então, assim, vai ser a beleza e a riqueza maior dos nossos filhos, vai ser esse temor do Senhor, vai ser conhecer esses provérbios. E minha mãe tinha até me dado esse livrinho aqui, que é o livro de provérbios organizado por tópicos, e fala que, gente, é muito impressionante assim, a variedade de instruções que a gente tem aqui no livro de provérbios, né? Fala sobre raiva, beleza, calamidade, conflito, decepção, diligência, discernimento, fidelidade, favor, temor do Senhor, amizades, direcionamento, alegria, o coração, bondade, humildade, honestidade, dinheiro, casamento, vizinhos, obediência, paciência, prosperidade, segurança, autocontrole, soberania de tudo, violência, riqueza, sabedoria, do que não fala, né? Então, assim, é um manual de sabedoria que a gente encontra no Antigo Testamento, e às vezes eu vejo, assim, que a gente, né, quem não lê a Bíblia sequencialmente, às vezes a gente se prende nas histórias bíblicas, né, cronológicas, que é muito bom, mas aí a gente acaba pulando, né, os salmos, os provérbios, o conteúdo das epístolas, o conteúdo da própria palavra de Cristo, né, de Jesus, os ensinos de Jesus. Então, assim, muitos educadores cristãos veem como solução para isso fazer o culto doméstico, em que a Bíblia é lida sequencialmente. Às vezes eles fazem estudos de unidades, baseado no texto bíblico lido naquele momento, né? Então, lê o texto bíblico e depois estuda geografia daquele tempo, a história daquele, né? Uma história história secular, enfim, né? Linguagem com base naquele texto, às vezes é uma maneira da gente não deixar passar nada da palavra de Deus, né? E desses tesouros de conhecimento. Podemos seguir? Seguindo aqui. E aí a gente vê, né, Israel, né, agora como nação já estabelecido, e a gente vê aqui o contraste com outras nações. A gente sabe que longe de ser perfeito, como Israel pecou, né, mas assim, olha o contraste, né, a Bíblia diz assim, pois que grande nação há, que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, lá em Deuteronômio 4, 7 a 8. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda essa lei que hoje eu vos proponho, né? A educação de Israel era baseada totalmente na lei de Deus, né? E era isso que fazia deles, né, um povo diferente, diferenciado, né? E sempre inclui aqui, né, que não se apartem esses mandamentos do teu coração, e as farás saberes a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, não basta nem a gente ter certeza que os nossos filhos estão sendo piedosos, a gente tem que, né, educar os filhos já pensando nos netos, nos bisnetos, né? Então, eles têm que estar bem firmados na verdade, na lei do Senhor. E aí, como contraste, né? Não, depois eu vou aqui para o contraste. A gente vê também aqui a rainha de Sabá, né? Quando foi visitar Salomão, ela viu, assim, a sua casa, a sua arquitetura, a comida da mesa, né? A maneira como ele tratava os servos,
os seus copeiros, as suas roupas, o holocausto, né, o culto. Ela ficou fora de si, disse, olha, realmente eu não ouvi nem metade, né, da tua sabedoria. Eu não cria, até que eu vi. E ela diz, felizes os teus homens, felizes esses servos que estão sempre diante de ti, e bendito seja o Senhor. Ela viu logo, isso aqui não é desse homem, é de Deus, né? Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer para sempre, por isso te constitui rei, né? Constituiu rei para executar juízo e justiça. E a gente vê assim contraste, né? Naquele tempo, né, a gente tinha ali a lei das 12 tábuas, que dizia, olha, provisões para imediata destruição de crianças monstruosas e defeituosas. O pai tem o direito, né, de açoitar, aprisionar, manter em trabalho rústico, vender, até matar os filhos, ainda que possuam altos cargos, né? A gente vê também ali, falando, Tom Eldredge, ele fala sobre a educação grega, né? Depois que as filosofias de Platão e Sócrates foram popularizadas, os gregos passaram de uma cultura não familística, né, já não era familística, o oposto da educação de Israel, que a educação era baseada na família, mas eles passaram para uma cultura antifamília, né, representada apenas pelo indivíduo e pelo Estado. Pode-se dizer que a civilização grega cometeu suicídio quando destruíram a família, destruíram a única instituição que ainda tinha um significado espiritual, né? E sem isso não havia mais razões para se trazer filhos, não puderam nem sequer prover exércitos e a própria civilização implodiu, né? Então, assim, a gente vê aqui esse contraste, essa superioridade na educação cristã, e a gente aprende aqui, né, nessa trilha da sabedoria, Deus é um Deus chegado, né, proximidade com Deus, leis justas e pais e líderes crentes e sábios, né, é o que torna um povo, assim, próspero, feliz, né, e útil no mundo. E a gente poderia, né, falar um pouquinho mais sobre a educação judaica, assim, no período, né, do exílio, mesmo quando, né, Deus os disciplinou, eles encontraram ali, né, na Babilônia, conforto na lei, no pacto. Eles lutaram tanto antes com a idolatria, mas aí eles, né, nesse momento, eles realmente desenvolveram uma aversão pela idolatria. A gente não vê mais, né, Israel adorando ídolos, assim, depois disso. E mudanças na educação também aconteceram nesse período. Foi nesse período que surgiram as sinagogas. Os escribas eram os professores ali, copistas, intérpretes da lei. Eles compilavam, né, os livros do Antigo Testamento nesse período, e os seus alunos eram os fariseus. A gente tem uma visão sempre negativa, né, dos fariseus no tempo de Jesus, mas assim, eles eram os mais estudados, né, versados na lei de Deus, separados, esse nome significa separado, e eles eram os alunos, né, ali na sinagoga. E a gente vê como Israel nesse período assim se destacou, por exemplo, né, dos assírios. A gente vê Nínive ali se arrependendo, né, com a mensagem de Jonas, se rendendo a Deus de Israel, pelo menos por um tempo. A gente vê nesse período Daniel e seus amigos, né, o contraste, o poder deles, né, a sabedoria deles, né, ali na Universidade da Babilônia, onde eles foram levados, né, como eles se destacaram no temor do Senhor. A gente vê Esdras, Neemias, né, e Esté entre os persas. Então, assim, parece que cada civilização dessa, Deus levantou alguém para mostrar, olha, a minha sabedoria excede muito, né, a desses povos, né. Eu não vou poder ler, talvez não vou ter tempo de ler tudo isso, né? Mas a Bíblia fala assim de Daniel, eles tinham um espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis se acharam nesse Daniel, né? Porque, lá no início dizia, ele tem o espírito dos deuses santos, né? Nele se achou luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Né, e realmente, quantas vezes ali, né, os sábios não puderam interpretar, Daniel sim, seus amigos foram fiéis, né, são exemplos. Se nossos filhos pudessem ser Daniéis, a gente ia ficar tão feliz, né, e a raiz está aqui, né, o temor do Senhor, tinha o Espírito de Deus, né, e Deus deu a eles inteligência e sabedoria. Tá? Então, assim, quando a gente estuda um pouquinho da história da educação judaica, né, a gente pode perceber esses distintivos. Isso aqui eu tinha falado quando a gente falou lá no curso sobre a educação clássica, né, e os distintivos da educação judaica. Então, quando acontecia, desde a mais tenra infância, né,
qual era o conteúdo, assim, né? Desde pequenininho, desde os primeiros sinais de consciência, as escrituras e as tradições eram ensinadas. 5 aninhos de idade já estava pronto, né, para aprender a palavra de Deus. Então, assim, sempre que, quanto antes, a gente vê, assim, Moisés devia ser bem pequenininho, né, quando a sua mãe o ensinou, ainda amamentando, e isso foi, assim, determinante para o resto da sua vida. Aonde, né? Sempre no lar, sempre iniciava no lar, né? O lar sempre foi a sede, assim, onde a educação acontecia, né? E aqui a gente tem, né, com homeschooling esse privilégio de poder fazer isso, né? Embora quem manda para a escola também, o lar tem que ser prioridade, os pais, né? Dar essa instrução nos caminhos do Senhor, mais do que a igreja, né? Mais do que a escola. E também nesse contexto, assim, né, do dia a dia, de tratar de questões que davam oportunidades que os judeus ensinassem a seus filhos o sentido da vida, né, era sobre tudo, a gente tem que estar comentando sobre tudo que acontece, dando a perspectiva cristã. Depois foi usado tutores, foram usadas escolas, né, nesse tempo ali, pós-exílio, surgiram escolas elementares, né, sempre o foco era leitura, escrita, da Bíblia, né, conhecer, memorizar, recitar a palavra de Deus. Nem todos os meninos terminavam o currículo inteiro, mas os que terminavam esperavam-se que fossem capazes de ler e comentar toda a Bíblia hebraica. Por quem? Né? Pelos pais, sempre os pais, e reforçada pelos líderes religiosos, né? Mas a responsabilidade era dos pais. E sempre também no contexto da vida, nunca era só intelectual, sempre tinha também, né, a atividade física, vocacional, estava sempre junto, andavam de mão dadas. Era aqui uma diferença da educação judaica para a grega, né, que desprezava os trabalhos manuais, e os judeus não. Os métodos dessa educação, né, recitação, memorização, recitação, leitura, cópia, diálogo, explicação e interação, né, sempre nesse contexto de relacionamento, perguntas, né. E a gente vê aqui o contraste, né, da educação judaica com o mundo clássico. Era uma educação informal, parental, sem escolas, né, não era pelo Estado, né, em comparação com a clássica, mas com muito ensino, mestres e letras. Então, os judeus sempre foram, assim, destacados pelo seu conhecimento, se destacaram no mundo antigo, e era uma educação sem escolas, né, informal, mas não quer dizer que é inferior. Essa situação, muita gente comenta, né, que sempre lembra, os gregos estudavam para conhecer, os judeus para reverenciar e o homem moderno para usar. Então, assim, os judeus estudavam para adorar a Deus, para poder conhecer melhor a Deus, viver de acordo com a maneira como Deus manda, né? Esse era o propósito, não só para razão, para lógica, para, né, oratória destacada, né, para a sua própria exaltação, mas para a glória de Deus, para agradar a Deus com a sua vida, né? A gente vê, então, essa conexão íntima entre estudo, trabalho e adoração, natureza prática, né? Era uma educação que sempre visava, assim, a prática, a moralidade, né? E poder servir a Deus. Os romanos reconheceram, né, que eles eram realmente diferentes e isolacionismo, né, suportado pelas suas fortes convicções religiosas. Então, o crente vai ser sempre assim, né, visto como alguém diferente, estranho. A nossa educação vai ser vista às vezes com desconfiança, enquanto ela está acontecendo mais assim. Depois, né, eles reconhecem ao mesmo tempo, né, a superioridade. Né. Não que eles não expunham, né, os judeus à sabedoria dos gregos, tanto lá em Alexandria como depois houve contato, né, eles às vezes liam literatura grega. A gente vê o apóstolo Paulo também, né, comentando algumas coisas que ele lia, mas assim, fica tão evidente como a superioridade da mensagem do evangelho, né. O apóstolo Paulo diz, olha, eu decidi nada saber, né, nada pregar entre vós, nem sabedoria humana, a não ser Cristo e esse crucificado. Então, tem que ter sempre esse propósito maior, né? Essa citação é interessante, também fala, a educação judaica é diferente de qualquer outra pelo fato de fazer de Deus o princípio. Ela começava com o abstrato e o invisível, não com o visível e concreto, com obediência à lei e reverência a Deus, não na aquisição das artes e da leitura e da escrita.
A verdade era deduzida desse princípio original e divino e não aprendida pela indução, né? Então é revelação e não razão. A educação judaica era espiritual e, portanto, ela permaneceu em contraste direto com os sistemas empíricos e naturalistas de outros povos. O fato que ela sobreviveu a todos os outros sistemas fazem dela o mais bem-sucedido experimento educacional já praticado na história da civilização. E a Robin Sampson escreveu um livro interessante também, faz essa comparação, né, da educação judaica com a grega. Ela fala: o modelo da educação clássica foca na literatura e na lógica. A educação hebraica focaliza a palavra de Deus e a fé. Então, assim, né, se a gente quiser resumir os alvos, né, da educação greco-romana eram humanistas, era servir o Estado, a virtude, a razão, enquanto a educação judaica era a glória de Deus, do seu reino, a sabedoria, né, praticar a sua vontade. Os meios era sempre dependência do homem, do Estado, né, da razão, o método do trivium, disciplina física, e já os meios nossos são dependência de Deus, das suas leis, a família, né, dependência do ensino da família, da verdade, da revelação, e os métodos não eram variados, né, não era tanta essa ênfase. As bases da educação humanista era a fé no homem, no Estado, na verdade, na razão. A base da educação judaica era a fé em Deus, no Messias, na revelação, nas promessas, né, inclusive eternas. Os objetivos da educação, né, judaica: aprender e praticar a lei, conhecimentos e habilidades, né, sempre prática, conhecer para praticar também, dever, moral e para cultuar a Deus. Os conteúdos eram a revelação, a criação, a história, né, de Deus, sempre a Bíblia diz, né, tinha que passar a história dos atos de Deus, caráter, vocação e uma vida justa, né, e a gente vê os resultados, né. A educação humanista era acadêmica, mas não tinha assim, não deixava, não deu sentido à vida, né. Deixou perguntas sem respostas, o indivíduo cedeu ao Estado, a gente vê imoralidade, violência, a gente vê infanticídio, a gente vê ignorância espiritual, né? Por mais inteligentes que fossem, a gente vê ali os gregos e romanos morrendo sem esperança, né? De salvação, de um redentor, enquanto a nossa educação é teocêntrica, holística, integral, visa, né, a alfabetização de todos, meninos, meninas, transmissão das verdades para gerações futuras, fortes laços familiares, amor pela sabedoria, moralidade, valores mais elevados, esperança de redenção provida por Deus, bênção para as nações, tá? Quando a gente chega no Novo Testamento, né, a gente vê ali um pouco, a educação judaica já um pouco corrompida, né, depois de 400 anos, assim, sem revelação, mas ainda haviam as sinagogas, as escolas elementares. As sinagogas eram até chamadas de casa do livro, né, elas tinham tipo uma escolinha ali. Depois os próprios judeus passaram a obrigar isso, né, e a prover pelo próprio Estado ali uma educação para meninos e meninas. O conteúdo continuava a ser a Torá, mas foi acrescido, né, a interpretação dos rabis, aplicações com muitas leizinhas assim bem específicas, né, de como viver ali no Talmud, e a gente vê assim, né, já a tendência para o legalismo, né, e não tanto para o espírito da lei, para a graça de Deus, a gente não vê tanto isso. Os métodos permaneceram os mesmos, né, memorização, essas regras, mas sempre assim uma espécie de arrogância, né, uma socialização somente com aquele grupo aceitável, desprezavam os gregos, né, não poderiam né, com gentios se relacionar. Houve também distorções nessa época, os professores passaram a ser mais honrados que os pais, tem até algumas citações assim que falam, né, e acréscimos de leis humanas, né, então resultados aqui: religiosidade, era um povo muito religioso, nacionalismo, alcançaram uma educação universal, assim, para meninos, meninas, todas as idades, mas assim se tornou uma educação, de certa forma, legalista, cheia de preceitos humanos, e não é isso que a gente quer também, né? Então a gente tem que ter cuidado com a educação judaica, assim, por si, porque eles rejeitaram o Messias, né? Com a palavra de Deus ali, com todas as promessas nas mãos, né? Então a educação judaica farisaica não é um fundamento sólido também para a verdadeira sabedoria, né? Então só cuidado para a gente não se tornar, né, formal o estudo da Bíblia de maneira que não existe, assim, realmente aquele temor do Senhor. Aí, quando a gente chega em Jesus e os discípulos, né, a gente vê ainda mais esse contraste, né, com essa educação. A gente
pode passar um pouquinho pela educação de Jesus ali no lar, né? A gente sabe, não foi uma educação clássica, não foi uma educação, né, Charlotte Mason, não foi grega, não foi aqui, no lar, por pais piedosos, né? Aprendeu a ler, aprendeu a memorizar os versículos, aprendeu a Bíblia, aprendeu a trabalhar, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, participava ali das festas, daí, né, ia para a igreja, para o templo, interagia com os doutores da lei. E aí ele se destacou em primeiro lugar como mestre, né? Antes de Messias, Redentor, né, da sua obra na cruz, ele foi conhecido como mestre, né? A Bíblia diz, ele passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo, de onde vem a essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos, né? E, então ele foi reconhecido assim, ele é um mestre, um rabi, né? Ele tinha como os rabis um grupo de discípulos, ensinava no templo, na sinagoga, em privado, em público, por parábolas, discursos, livro-texto, também era a Bíblia. Então, assim, nisso ele era semelhante aos rabis, mas o que era diferente, né? A gente vê aqui a diferença, a antítese, a superioridade. Jesus era um professor servo, né? Gracioso, com interesse nas pessoas, pela sua alma, né? Na sua regeneração, na sua santificação. Ele ensinava com autoridade, porque ele via claramente, né? Ele era a fonte da verdade, ele conhecia Deus, né? E podia falar com toda a autoridade do que ele sabia, né? Ele ensinava com vitalidade, espontaneidade, criatividade, né? No dia a dia, respondendo perguntas, né? Todo encontro, assim, que ele tinha com alguém era ocasião para ensinar alguma coisa, né? E às vezes ele não falava o que a gente imaginava, ele estava vendo o coração, estava vendo a eternidade, e, né, ele falava sobre isso. Perspectiva diferente, né? Também tinha poder para abrir as mentes e corações para poder crer e entender, né? Às vezes a gente não consegue explicar, poxa, esse aqui ouviu a Jesus tanto, né? E não creu, mas Deus estava trabalhando ali, né? Para alguém, às vezes, com tão pouco conhecimento, né? Ele viu a Jesus, ouviu uma palavra e creu, né? Porque Jesus mesmo estava trabalhando neles. É isso que é a nossa esperança, né? É que Jesus mesmo trabalhe no coração dos nossos filhos, para que eles venham a crer, compreender. Eles tinham uma filosofia de vida diferente, né? Ciente da realidade espirituais, do passado e do futuro. Seu exemplo também, né, de vida perfeito, né? Vivia com propósito, decidido, queria fazer, puro, sempre, né, pronto para ajudar. E aí a gente vê a influência, né? Como filho de Deus, irmão dos homens. Tem uma citação que falava assim, agora eu não lembrei o nome do autor, mas ele dizia assim, ele tinha um insight penetrante sobre o sentido último da vida, que alçava, né, permitia que ele alcançasse acima das opiniões conflitantes da época, tanto de volta para as verdades mais fundamentais dos profetas, como além, para o fio último da raça. Eu achei assim tão importante, porque eu acho que isso nos ajuda também, né, à medida que a gente tem um insight penetrante sobre o sentido último da vida, né, por que a gente está aqui, a eternidade, o que Deus nos manda, a palavra de Deus, isso nos permite, né, ficar acima das opiniões conflitantes da época, de método, disso, daquilo, né, mas sempre assim, de volta, né, para o que a Bíblia ensina lá no Antigo Testamento, para o que já está ali, para o que os profetas ensinaram, e de olho ali no céu, né, então a gente vive assim. Eu achei interessante. E os primeiros cristãos, né, a gente viu que eram judeus, gentios, a gente vê vivendo aquela vida comum ali da igreja, o batismo infantil, né, a gente vê a catequese, eles tinham a família permanecia como núcleo, a gente vê a Lídia foi batizada e a sua casa, o carcereiro foi batizado e a sua casa, então, assim, a família continuou ali, né, mas a gente vê já, assim, Deus mandando, né, que se expandissem, a gente vê, assim, surgindo ofícios dentro da igreja, então, muitos já educados ali para o ministério, como Paulo ensinou Timóteo, e até para o martírio, né. Tem esse texto aqui que fala, né, como os cristãos ali, eles não eram sábios segundo a carne, nem poderosos, nem de nobre nascimento, eram coisas, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, né, para que ninguém se glorie na presença de Deus. A palavra da cruz é loucura para nós, mas para os que são salvos é poder de Deus, né, e Deus faz essa comparação, olha, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio e o escriba, né? Mas aí fala, visto que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Então a gente, falando, né, da sabedoria bíblica, assim, ela não é a sabedoria desse mundo, né? Ela vai parecer loucura para esse mundo, o que a gente faz, a maneira que a gente vive, a maneira que a gente ensina, mas é o que vai nos preservar, né? E vai nos dar salvação para nós e para os nossos filhos. Dá tempo de continuar e falar um pouquinho desses princípios? É tipo resumindo o que a gente estava vendo? Tentando ver aqui o horário. A gente começou um pouco mais tarde, né? Eu vou só apontar para vocês aqui alguns princípios sobre a sabedoria bíblica. Resumindo, na verdade, isso aqui é um estudo, parte do estudo de decisões humanas e a vontade de Deus do meu pai, né? O pastor Paulo Anglada, está disponível no Spotify, no YouTube. Mas, assim, eu achei interessante porque ele só resume aqui, né? O que é a sabedoria bíblica? É a capacidade espiritual de conhecer os princípios da lei moral de Deus e suas implicações, e aplicá-los às várias circunstâncias da vida. Então, assim, é isso que a gente quer, né, para os nossos filhos, para nós mesmos, para os nossos filhos. Onde buscar? Na fonte, que é Deus, na sua palavra, em oração, ele dá aos que pedem, e também é manifestada nas obras da criação, providência e redenção. Então, a gente busca sabedoria, né, tanto na palavra que interpreta as demais obras de Deus, que é a criação, a providência e redenção. E como buscar? Né? O sucesso depende da nossa motivação, propósito e principalmente a atitude, diligência, interesse, um espírito ensinável, retidão e sinceridade, né? E sempre atrelada a qualidades morais. Né? A Bíblia diz que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e sinceros. Pressupõe temor do Senhor, humildade, né? Com os humildes está a sabedoria, e a convicção e fé, né? Sabendo que ela vem de Deus, peça com fé, né? Então, eu achei esses textos tão importantes, acho que eu não vou ter tempo de ler agora, mas depois vocês podem, né, ver com calma, assim, a sabedoria, o que a gente tem aprendido sobre ela, né? É um dom de Deus, ela é um presente de Deus, para quem prioriza Deus e seu reino em primeiro lugar, né? Ela é dada a quem pede com fé, como o Tiago falou. Ela é encontrada nas Sagradas Letras. Esse texto de 2 Timóteo é muito precioso, né? Ele diz assim: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, né? Sabendo que é a verdade. Desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio. O que pode? Sagradas Letras, para salvação, né? O que principalmente é o que a gente quer, que nossos filhos sejam sábios para salvação. Oi. Quero te pedir para você não correr, pode concluir sua apresentação. Posso? A gente Tá dá bom, um jeito então. na que vem depois, a gente repensa, mas eu acredito que é muito precioso nós todos sermos relembrados disso aqui. Então, por favor, fique à vontade. Tá bom, então. Vou terminar aqui. Obrigada, Bárbara. Então, esse texto de 2 Timóteo, né? O que a gente mais quer é que eles se tornem sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso vem da onde, né? Das Sagradas Letras. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a gente vê aqui no Novo Testamento explicando tão claramente, né? Está aqui o segredo, né? De Noé ter feito o que fez, de Moisés ter feito o que fez, de Daniel ter sido quem foi, de José, porque a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, e nos torna perfeitamente habilitados para a obra que Deus nos chamou para fazer. Né? Por isso que a Bíblia fala assim, olha, todos os vossos filhos serão ensinados pelo Senhor. Deus dá a cada família, na circunstância que elas estão, os recursos que elas vão precisar, né? Mas o principal recurso é a palavra de Deus ali. E às vezes a gente está tão preocupado com outros, né, materiais, e a gente tem a palavra e não está explorando, né? Não está estudando a palavra de Deus como deveria. Outro princípio, né, sobre a sabedoria está em compreender a vontade revelada de Deus, que é a Bíblia, né? E em viver cheio do Espírito, louvor, submissão, né? Jesus diz assim, olha, eu vou mandar o Espírito e o trabalho dele vai ser ensinar vocês, né? Relembrar do que eu tenho ensinado,
né? Então, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, né? Veja como andais, não como nécios, assim como sábios, remindo o tempo nesses dias maus, enchendo do Espírito, né? Vivendo com a palavra de Deus, falando entre vós com salmos, hinos, né? A palavra de Deus assim no coração, na música. Tem um versículo que fala, na casa do justo se ouve cantos, né? De louvor. Então, assim, isso tem que estar presente nas nossas famílias, né? O estudo da palavra, a leitura da palavra. A sabedoria verdadeira é humilde e pacífica. É um temor que eu tenho, às vezes, com a educação puramente clássica, que parece que ela tende a formar pessoas assim, que se veem melhores, né? Porque eu sei debater, porque eu sei me expressar muito bem, né? Mas a Bíblia diz que, né, a verdadeira sabedoria, ela é humilde, mansa, né? Ela tem um proceder, assim, apropriado, né? Pura, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, pacífica, né? Então, ela não vive a contender, a argumentar, ela não gosta disso, né? Então, é também para uma vida frutífera e feliz, né? Lendo aqui esse texto de Colossenses, fala assim, né? Tenho orado para que vocês transbordem de conhecimento em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, né, sendo fortalecidos, enfim, né, vivendo uma vida cristã piedosa, feliz, frutífera, né, a sabedoria vai dar esses frutos, e é para a glória de Deus, né, a gente vê Paulo ali, né, admirando a sabedoria de Deus no plano de salvação, e ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis os juízos, inescrutáveis, quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E isso que deve ser, né, o fim, assim, de tudo que a gente aprende, sempre que a gente vê a sabedoria de Deus, seja na história, seja nas ciências, como na palavra de Deus, a gente louva a Deus, né, é para louvar, para glorificá-lo, e é superior à do mundo, e a gente tem que ter isso bem claro para a gente não balançar na base, né? Não tremer os nossos joelhos quando sempre é muito difícil ouvir um homeschooler que não está assim, puxa, será que é suficiente? Será que o meu filho vai se dar bem? Será que vai passar na faculdade? Será que, né? A gente tem que crer. Teve um autor que eu li que ele disse, né? Ele falou, a gente precisa ensinar com base na palavra de Deus, a Bíblia tem que estar mais presente no currículo, e ele fala assim que os cristãos têm assim um pé atrás, uma objeção, um medo de fazer isso, né? Sempre, puxa, não, mas é tipo assim, quanto de Bíblia a gente pode colocar sem mexer no tempo das outras matérias, né? Em vez de pensar assim, olha, a Bíblia, né, em primeiro lugar, bora ver o que dá para colocar das outras matérias, mas isso aqui tem que ser o essencial, entendeu? Então, assim, a gente mesmo não entende, parece, essa superioridade, né? Olha o que a Bíblia fala de Salomão, né? Ele tinha sabedoria, Deus deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, né? Era maior do que todos os do Oriente, e de toda a sabedoria dos egípcios, mais sábio que os homens, mais sábio que todos os homens, né, do que esses famosos aí, a gente podia colocar e substituir pelo nome dos maiores eruditos hoje, e correu sua fama por todas as nações em redor, compôs 3.000 provérbios, seus cânticos 1.005, discorreu sobre todas as plantas, olha como é ampla, né? Desde o cedro até o isopo que brota do muro, falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes, de todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido da sua sabedoria, né? E aqui Jesus mesmo diz, olha, se a sabedoria de Salomão era assim, olha o que Deus deu para ele, mas a fonte, né, da verdadeira sabedoria está em Cristo, né? E aí Jesus disse, olha, a rainha, né, vai se levantar no dia do juízo contra esta geração, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, assim, a gente está estudando as palavras de Deus, né?
Quando Jesus falou ali, quando Deus falou do céu, esse é meu filho, a ele ouvi. A gente está estudando com nossos filhos as palavras de Jesus, ou assim, a gente está estudando tantas outras palavras, poemas de outras pessoas, e não, nossos filhos talvez nem ouviram as palavras de Jesus todas, né? Então, assim, como é que eles vão adquirir sabedoria se eles não estão buscando nessa fonte, né? A Bíblia fala assim claramente que a verdadeira sabedoria está escondida em Cristo, para que o coração deles, lá em Colossenses, esteja confortado, vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a sabedoria está em Cristo, né? Está na sua palavra revelada, e a gente tem que buscar nela, senão a gente não pode esperar que nossos filhos vão se tornar sábios, né, lendo só autores pagãos, lendo livrinhos que são, né, famosos. Tem que ler, esse aqui é muito inteligente, é muito engraçadinho, é muito, né, mas assim, e a palavra de Deus? Né, qual é a proporção que ela tem ali no nosso ensino? Tá? Então, a gente viu um pouquinho, né, sobre os princípios da sabedoria bíblica. Agora eu vou falar um pouquinho, só passando rápido, né? É um resumo do que a gente viu aqui, que são princípios da educação bíblica. Também, né, quem quiser estudar melhor pode ouvir, tem todo um estudo, né, do papai sobre a família bendita do Senhor. É um estudo completo, assim, sobre desde o namoro, casamento, filhos, criação de filhos, deveres dos pais. Mas aqui está, assim, o supra-sumo, né, o resuminho, né? A educação bíblica é o quê? Então, está aqui os princípios, né? Isso aqui que tem que nos nortear, isso aqui que a gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar todo ano, a gente tem que reler todo momento, né? O que é o mais importante, né? É entender que né, a educação bíblica é mandamento de Deus e exigência do pacto, tá? Eu sei que talvez alguns não tenham aqui, né, o background, assim, dos presbiterianos ou dos reformados, essa doutrina do pacto, mas ela é essencial pela maneira como a gente vê e educa os nossos filhos, né? A gente fez uma promessa a Deus. Deus mandou, né, desde a criação, que a gente eduquemos os nossos filhos, mas especialmente foi uma exigência do pacto que Deus fez ali com Abraão, né? Os teus filhos vão ser diferentes, eles vão ter que ser circuncidados, eles vão viver, assim, uma vida separada do mundo, né? Eles são meus, eles têm que aprender as minhas leis. Claro que em algum momento ali o Espírito Santo vai trabalhar, né? A gente espera que o Espírito Santo trabalhe realmente a vida, a gente não sabe, mas os filhos são criados como crentes, como membros da igreja, né? E isso, assim, é essencial, eu acredito, para que a gente tenha essa visão, e não assim, é porque eu não sei se meu filho é crente ou não, então quem sabe, talvez ele não é convertido, então eu não posso exigir dele certas coisas. Eu acho que isso é muito perigoso, esse tipo de mentalidade, sabe? A gente cria nossos filhos como membros do pacto. Se eles se afastarem, é muito triste, né? E eles vão saber que, olha, eu tive toda a oportunidade e me afastei. Mas eles vão saber, né, que a promessa era para eles, né, que eles conhecem a verdade, eles deveriam crer e obedecer, tá? Então, continuando aqui, é responsabilidade da família piedosa. Então, tudo começa com casamento, né, com o marido e a mulher dentro do seu papel, o mandato cultural que Deus deu de dominar a criação era para a família, não era para isolada, né, não era só para Adão nem para Eva, era para a família juntos ali, né, desenvolver, cultivar, extrair beleza e potencial do mundo, a mulher, Provérbios 31 ali fazendo o seu papel, os filhos, né, visto como bênçãos, embora pecadores, mas assim, valorizados, né, pela família. Os deveres dos pais. Quais são os deveres dos pais? A gente vê que a educação cristã começa com os pais. Todos esses textos que a gente viu era assim, né? Abraão, tu anda na minha presença e ser perfeito, e ensina os teus filhos. O texto lá de Deuteronômio falava assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, e aí fala disso também para os teus filhos. Então, tudo começa com os pais, né? Criar os filhos no ambiente da genuína piedade, amar e conhecer o Senhor, isso aqui é dos pais. Cuidar de si espiritualmente, apego à palavra, conhecer boa doutrina, rejeitar ideias profanas, saber, né, um pouquinho de apologética, desculpa, dar um testemunho digno, saber explicar porque nós somos, né, nossos costumes são diferentes, buscar as bênçãos da obediência, porque a Bíblia diz o temor do Senhor é refúgio para os filhos,
né? Então, assim, tudo começa com os pais, né? Com as nossas prioridades, qual é a ênfase que a gente está dando para as coisas de Deus? A gente está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Também, assim, as responsabilidades mais específicas dos pais com os filhos são o quê? Amar os filhos, orar, dar bom exemplo, ensinar, corrigir, encorajar, né? E aí os deveres dos filhos, como é que a gente sabe se os nossos filhos, né, estão andando nos caminhos do Senhor? Eles estão amando os pais, honrando, obedecendo, servindo, aceitando correção, fugindo de más companhias, sendo piedosos, né, amando a igreja, amando o seu povo, cuidando dos pais, respeitando os idosos. Então, né, isso aqui são aqueles princípios. Qualquer educação, método que contribui para isso aqui, excelente, né? Se não, cuidado, né? A gente não pode perder esses princípios de vista. Qual é o método da educação bíblica? Treinamento na palavra, oral e informal no contexto do dia a dia. Isso aqui é inegociável. Treinamento na palavra, tá? Às vezes vai ser pela leitura, né, no culto doméstico, às vezes vai ser lendo um livro, comentando o acontecimento, mas os pais têm que estar presentes com os filhos, senão isso não vai acontecer, né? Mandar os filhos todo dia para uma escola, para uma creche, para babá, esse treinamento não vai acontecer. Por isso que, assim, o papel, né, a vocação dos pais é a mais importante que a gente tem, né? Autoridade e suficiência da palavra de Deus. Então, assim, a palavra de Deus tem que estar presente, tem que estar como autoridade, a gente tem que dizer, isso aqui é assim porque é isso, é porque a palavra de Deus diz, né? Eles têm que, né, ver que a palavra de Deus tem autoridade sobre qualquer outra coisa que a gente lê, não, isso aqui está errado porque a Bíblia diz que isso não é bom, né? E o exemplo, treinamento oral, exemplo, né, sincero, de prioridade espiritual na vida. Os filhos sabem quais são as nossas prioridades, eles sabem, eles veem o que é que arde o nosso coração, para onde é que vai o nosso dinheiro, para onde é que vai o nosso tempo, né? O que é que a igreja é para a gente. E é esse exemplo que eles vão imitar. E pela imersão nos rituais de culto, levando a igreja, né? Desde o Antigo Testamento era isso. Os filhos acompanhavam os pais ali, e isso foi, né? O segundo mandamento ali fala, né, como é importante o culto e como Deus abençoará, assim, 1000 gerações daqueles que levam o culto de Deus a sério, né, e prover a melhor educação possível dentro dos nossos recursos, dentro do nosso bom senso, que a gente acha que vai ser o mais apropriado, que eles precisam para o contexto deles, né. O conteúdo, a gente já viu, era um mandato espiritual, né, ensinar sobre Deus, o nosso relacionamento com Deus, que é a genuína piedade, né? A gente quer ver esses frutos de piedade na vida deles, mas a gente precisa ensinar a doutrina, a palavra de Deus. O mandato social, né? As virtudes no relacionamento das pessoas, com as pessoas, paciência, bondade, né? A regra de ouro. A gente tem que ensinar isso e ver esses frutos na vida deles. E o mandato cultural, né? Que tem todos os assuntos acadêmicos, estudo, trabalho, em todas as áreas. E o propósito é para o bem deles e é para a glória de Deus. Esse texto de Filipenses fala assim: também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, toda percepção. Para quê? Né? Para aprovardes as coisas excelentes, serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então veja assim que é para o nosso bem, para o bem dos outros, né? E para a glória de Deus. Isso aqui fala sobre a mesma coisa, tá? São os fundamentos da educação cristã. Então, assim, você quer dar uma educação cristã para os seus filhos, né? É relacionar o mundo, o homem, à verdade revelada na Bíblia, né? Então, eu gosto sempre dessa citação de Van Til: educar cristamente é implicação na interpretação divina. É interpretar tudo da perspectiva divina, né? Não quer dizer que a gente vai passar, assim, o tempo só estudando a Bíblia, mas, assim, qualquer assunto que a gente vai ler, a gente tem que estar interpretando, né? De acordo com os princípios da palavra de Deus. O conteúdo é a verdade de Deus, a base e o padrão são os ensinos bíblicos, né? O método são variados, apropriados, a gente não se perde tanto nos métodos, né? Mas sempre submetidos aos critérios da palavra de Deus. Por exemplo, Jesus usou discurso, argumentação, lições com base em objetos, né, ilustrações concretas, parábolas, exemplo, né, o propósito é o foco interior, né, para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra,
e o alvo social é subordinado ao pessoal, né? É impossível querer um aluno que vai servir as pessoas se ele não está primeiramente assim disposto a servir a Deus em primeiro lugar, né? E se preparar. Então, assim, começa com a pessoa e depois ele vai servir, né? E o propósito final, glorificar e gozar a Deus. Qual é o resultado? Cristãos maduros, piedosos, integrais, comprometidos com o avanço da verdade e do evangelho. Gente, eu agradeço a paciência de vocês aqui, né, passando por essa quantidade de conteúdo, mas assim, vamos tentar, né, chegar a só essa conclusão aqui. O que é mais importante, né, nesse início de ano, vocês nessa imersão, não se prendam, né, a assuntos, currículo, método. O mais importante é a piedade dos pais, importa mais do que estilo ou método. O temor do Senhor no coração dos pais, e se a gente vê nos filhos, importa mais do que currículo. A palavra de Deus importa mais do que qualquer outra literatura, né? O Kevin Sampson falava, olha, primeiro a palavra, depois a gente vai para os outros, né? Não tem problema ler os outros, mas assim, a palavra de Deus tem que vir primeira. Era Melanchthon que dizia assim, como é que ele dizia? Tem 2 erros, né? Um é ensinar só a Bíblia e outro é ensinar tudo menos a Bíblia. Então, a Bíblia tem que estar em primeiro lugar, né? A palavra de Deus. Doutrina e cosmovisão bíblica importa mais que disciplinas. A fé, o amor e a obediência valem mais do que habilidades e hábitos, né? Variados aí. Piedade, relacionamento e trabalho importam mais do que sucesso acadêmico. Sinceridade e humildade importam mais do que inteligência. Obediência traz mais bênção que melhores métodos. Adquirir sabedoria é melhor do que riqueza ou beleza. E conhecer a graça de Cristo é melhor que a própria vida, né? Ainda que nossos filhos venham a perder tudo, né? Se eles conhecerem a Cristo, a graça de Deus, isso vale mais do que tudo, né? E a minha oração é isso, que esses princípios, né, que são assim permanentes, eternos, estão ali desde o Antigo Testamento, desde a criação, nos ajudem, né, a ter o foco, né? O que é uma verdadeira educação cristã? Né, o que é importante para que nós sejamos bênçãos, né, para os nossos filhos, para que eles sejam uma bênção para o mundo, tá? Só para provocar mais assim, né, aplicar um pouquinho mais, assim, a gente pensa assim, eu não vou dar, eu vou ficar nos princípios, né, eu quero aplicar, mas assim, eu não quero começar a dar leizinhas, né, começar a impor certas maneiras, mas assim, cada pessoa, cada família vai ter que olhar esses princípios aqui e ver o que é que eu posso melhorar, né? Onde é que eu estou errando? Será que eu preciso mais tempo no estudo direto da Bíblia? Né? Alguns educadores cristãos sugerem isso, né? Ou será que eu preciso, né? Eu estou vendo só a história cronológica da Bíblia, mas eu não estou, né, me debruçando nos salmos, provérbios, nos ensinos de Cristo, né? Talvez, será que eu preciso passar mais tempo no estudo indireto da palavra? Então, assim, eu estou lendo a Bíblia, mas eu podia estar estudando mais, né? Assim, os mapas da época, o que realmente significa, fazendo tipo assim, unidade de estudo, né? Como eu mencionei, tem alguns autores cristãos sugerem isso. Será que isso exige, assim, mais tempo, talvez, no estudo de doutrinas ou de temas, né? Usar a Bíblia, assim, fazer estudos sobre diligência, sobre obediência, sobre casamento, sobre, enfim, né, temas específicos, trabalho, preguiça, ou assim, eu preciso, né, me dedicar mais ao trabalho, talvez a nossa família está esquecendo o lado vocacional, de poder trabalhar junto com os filhos, eles verem o nosso exemplo, né, talvez está faltando mais perspectiva cristã nas disciplinas, né, é interessante que a escola de Calvino, a Academia de Genebra, usava os clássicos gregos, mas dizia assim que ao mesmo tempo ela era totalmente cristã. O que significa? Os professores estavam ali interpretando tudo ali à luz da palavra de Deus, né? Então não quer dizer que tem que ser assim, 3 horas de Bíblia, 3 horas de outros assuntos. Não, às vezes vai estar tudo interligado, né? Essa perspectiva cristã. Será que a gente vai ter que pôr novas disciplinas? Ou excluir disciplinas? Talvez a gente precise de mais tempo informal com eles no dia a dia, né? Talvez mais tempo de culto, seja na igreja, né? Enfim, cada família, né, vai ter que pensar como esses princípios devem, né, nortear o seu próximo ano de homeschool, a sua vida, mas é isso. Esses são, acho que, os princípios básicos da educação cristã e da sabedoria bíblica. Que presente, Caris, que graça de Deus.
Caris significa graça em grego, tô certa? É verdade. Não, lindo. Graça de Deus aqui, a gente aprendeu. Amém. Sermos relembrados, muitos desses versículos, e também aprendemos bastante, né, dessa antítese, essa superioridade da sabedoria de Deus em relação à sabedoria do mundo. Caris, nossa, todo o conteúdo, né, como você abordou essa aula, desde as histórias bíblicas da criação de homens, né, e mulheres, bem como quando a gente passa pelo Novo Testamento e a história como ela vem depois disso, né? O Kevin Swenson, da Generations, ele escreveu o livro Guarde a Fé na Educação, e traz muito a mesma mensagem que você está nos trazendo aqui. Por quê? Na verdade, esse livro que ele escreveu, é uma pesquisa sobre o que os pais da igreja falaram sobre a educação ao longo dos séculos. Ele começa por Moisés, e ele vem para o Novo Testamento. E depois, pelos pais, pastores, líderes, ao longo dos séculos. E como sempre foi o cerne, o centro, o ponto central da educação, falar sobre ensinar a palavra de Deus como autoridade principal, como mensagem principal, como fundamento para a nossa fé. E quão perigoso, absurdo até, é buscar na filosofia humana, nos filósofos humanos, a sabedoria que nunca vai superar a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, você falou, ela é pacífica, é indulgente. A sabedoria indulgente. E a sabedoria humana, ela é o que? Ela é carnal, ela vai ser cheia de vaidades, de disputas, vai trazer o homem para o centro. Então, que isso, de fato, assim, traga esse encorajamento, esse avivamento, esse despertar, esse renovar para todos nós, né? Precisamos constantemente, somos cercados, bombardeados de mensagens que trazem a educação humana, que trazem a centralidade do homem, e os métodos, as filosofias, mas precisamos nos voltar ao Senhor, que o Senhor gere em nós arrependimento e essa busca de dependência de Deus. Muito obrigado, minha irmã. Amém. Obrigado. Eu queria te mostrar uma obra de arte, talvez você já conheça, mas é algo que ficou na minha mente enquanto você ia falando. É a última oração dos mártires cristãos, foi pintada por Jean-Léon Gérôme, e ela durou 20 anos para ser produzida, olha só. Enquanto a gente aprecia essa arte, eu queria ler um trecho de um historiador, Will Durant, por Kenel, que foi compartilhado pela Caris quando eu estudei as aulas que ela trazia sobre a sabedoria judaico-cristã no Cimeduk. Não existe um drama maior no registro humano do que a visão de cristãos escarnecidos, oprimidos por uma sucessão de imperadores, suportando todas as provações com uma aguda tenacidade, multiplicando-se quietamente, construindo ordem, enquanto seus inimigos geravam o caos. Enfrentando a espada com a palavra, a brutalidade com a esperança, e, ao fim, derrotando o mais forte Estado que a história já conheceu. César e Cristo haviam se encontrado na arena, e Cristo havia vencido. Que bênção isso. Às vezes, aos olhos humanos, parece que os cristãos, em alguns momentos da história, parece que eles estavam sendo derrotados, parece que Cristo estava sendo suprimido, mas nós precisamos, o justo viverá por fé. A fé é a vitória que vence o mundo. Então, por fé, a gente precisa ser fiel, fazer o que Deus mandou fazer e confiar os resultados com ele, né? Então, nessa cena, a gente pode pensar, César estava vencendo. Não, Cristo estava vencendo, porque chegou até nós essa mensagem do Evangelho. Esses homens, como você falou aqui em um momento, quero destacar também, a visão da eternidade, como ter isso muito profundamente dentro de nós,
nos faz pairar acima das inquietações humanas, das notícias, da política. Qual é o presidente que vai ser eleito esse ano? É claro que, como cristãos, nós vamos... Você falou aqui, né? O alvo social, ele é subordinado ao espiritual. Então, é claro que, como cristãos, Deus pode chamar muitos de nós para uma vida pública e para um posicionamento, um combate, né, na arena pública. Mas cada mãe fiel, cada pai fiel, que está discipulando os seus filhos fielmente na palavra de Deus, para ser um discípulo de Jesus, para ser um novo Daniel, né? Cada pai que está fazendo isso, ele está vencendo o mundo. Aleluia. E também queria enfatizar, né, aquilo que você disse, que muitas vezes a gente fica ali inseguro, treme nas bases. A Expo Homeschooling, essa imersão, é sobre isso, é sobre nós nos lembrarmos uns aos outros que a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é a autoridade maior e é suficiente. Então, eu tenho muita gratidão por ter conhecido você, por você ter sido minha professora. A gente nunca se viu pessoalmente. Eu espero que um dia a gente se encontre para te dar um abraço. Mas eu sou grata por esses momentos que a gente se encontra, que você leciona. Eu sei que você, como mãe, aí tem uma filhinha de 3 anos, não é isso? Menininha, de 2,5, 2,5, filhos de 20 e 19, adolescentes ali no meio, crianças. Então, eu imagino que são muitos trabalhos, ocupações, tarefas, mas obrigada por esses momentos que você aparece e vem nos abençoar com essas pesquisas. Alguém quer colocar uma pergunta, gente, trazer uma pergunta? Eu desisti de fazer a palestra da gestão de tempo. Ai, não, eu preciso dessa. Olha só, porque a gestão de preciso tempo muito. Você, às vezes, tem que perceber que você fez um planejamento, mas Deus trouxe algo ali muito superior ao que você planejou, e aí você se rende ao que Ele está fazendo. Então, essa palestra do planejamento, eu e Vinícius conversamos, eu vou dar segunda-feira, 9h. E aí agora, eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, ou se você quer acrescentar mais alguma informação, referência, Caris, fica à vontade. Não, eu que agradeço, é um privilégio poder estar aqui. Eu agradeço a Bárbara, porque a Bárbara Gaba, né, me chacoalha, não, participe sempre, que é uma alegria, eu aprendo mais do que vocês, né, renova, porque são esses princípios que são para sempre, assim, né, são eternos, a gente precisa lembrar todo dia, aplicar na nossa vida, e é tão bom a gente poder, né, ver isso acontecendo, né, eu agora já estou com os filhos, assim, na faculdade, todos direitinho na igreja, no caminho do Senhor, a gente vê, puxa, a gente olha para trás, valeu a pena, é isso mesmo, confirma, né, confirma aquilo que a gente tem, assim, aprendido, esses princípios, é isso mesmo, e aí, assim, a educação cristã é um assunto que arde no meu coração, porque eu sei que é essencial, né, eu tenho trabalhado, assim, mais, né, não nas telas, que nem você falou, mas, assim, livrinhos de teologia, currículos, assim, mais específicos, porque, né, para que tentam, assim, aplicar a palavra de Deus à vida das crianças mesmo, dar esse conhecimento, porque eu estou convencida, assim, que não tem esperança, né, se não for, assim, para o nosso país, para a educação, se não for pelo púlpito, né, e às vezes o púlpito está fraco, então vai ter que ser as famílias, a gente vai ter que correr atrás, suprir, né, essas carências, mas, assim, vai depender tanto, né, que nem a Bárbara falou, né, da dedicação de cada mãe ali no secreto, né, nos primeiros anos ali, a importância dos primeiros anos, de ensinar a eles o temor do Senhor, as verdades da palavra de Deus. Então, é isso. É um assunto que realmente eu acho tão importante, e eu agradeço poder ter compartilhado aqui um pouquinho a oportunidade para estudar isso na Bíblia, né? Porque quando a gente vai falar, né, a gente tem que estudar, olhar de novo, isso é sempre rico. Tava com super frio na barriga de falar de gestão de tempo e ainda falar depois de você, porque eu pensei, Senhor,
como eu preciso disso aqui, eu preciso mais diligência, ajuda-me, né? Então, realmente, falar leva a gente a um compromisso, a renovar o compromisso com aquela verdade. Então, realmente é bom mesmo. E eu lembrei, o que você falou, eu lembrei daquele devocional Coração de Mãe, que você estava num evento e tinha palestrantes assim que você queria muito ouvir, e você estava ali com fralda, trocando o bebê inquieto, querendo mamar, e você não conseguia ouvir tudo que você queria ouvir. E então, um homem de Deus, enquanto você estava ali trocando fralda, um homem de Deus falou para você assim: você está fazendo o trabalho mais importante que você deveria estar fazendo, né? Então, e aquilo acalmou o seu coração. Que bênção. Então, obrigada, Caris, pela obediência, né? A obediência de vir falar se o Senhor te chamou, a obediência também no secreto. O blog Maçãs de Ouro tem muitas partilhas escritas, tem construído, né, os CDs, não é isso, Caris? Quer falar um pouquinho sobre os CDs com as músicas cristãs? Fizemos 3 CDs, né? O Deus Me Fez, que foi assim, o primeiro que ardeu no coração, porque a gente queria transmitir o catecismo, né, para as crianças de maneira cantada. Então, hoje em dia já tem outras iniciativas assim, na época não tinha, daí a gente traduziu. E aí tem também 2 CDs de hinos, sobre o mundo de meu pai, o Glória nas Alturas, sobre a vida de Jesus, né? Mas esse desejo de imergir os nossos filhos na palavra de Deus, seja cantando, seja nos estudos, né? Temos o blog também, e alguns materiais aí surgindo, né? Tentando ajudar um pouquinho nessa área de currículo mesmo, assim, currículo cristão. De português, a gente fez umas apostilas de português, apostilas de teologia. Tem um manual de 0 a 3 anos também, que ajuda os pais, assim, a dar esse norte, né? Os princípios importantes para essa fase, porque é muito essencial esses primeiros anos. A gente não se dá conta, né? Da importância que tem ali, quando a gente pensa, né, em Joquebede, em Rena, né? O tempinho que ela passou ali com Samuel, o que ele aprendeu com ela, Maria, com Jesus, assim, tão precioso esses anos, né, que você falou, no secreto que isso acontece, mas essa influência é tão formativa que determina, assim, de certa forma, né, todo o futuro, né, esses grandes homens, né, acaba vindo das mães que eles tiveram, né, mais da piedade, das orações, né. Então, para mim, assim, a lição maior disso foi: a gente tem que cuidar da gente, né? A gente tem que cuidar da gente antes de se preocupar com, o meu filho está agindo bem, não, ele está, né, tá tendo o melhor material, não, mas assim, como é que eu estou, né, na minha vida de piedade com Deus, porque tudo vai vir daí. Muito obrigada. Queremos agradecer, então, concluir essa manhã. Alguém escreveu aqui, a Verônica: que manhã de sábado proveitosa, que Deus abençoe vocês. Flávia escreveu: esse CD do Catecismo é bênção no ensino das crianças. Vocês podem seguir o Maçãs de Ouro lá no Instagram, entrar em contato com a Caris. O pai dela é o Paulo Anglada, da Nox Publicações, não é, Caris? Também há livros ali publicados pela Nox, KNOX Publicações. E muito obrigada por esse tempo. Queremos agradecer todos que ficaram aqui, guerreiros, até agora conosco. Compartilhem essa mensagem com os irmãos, amigos, familiares, pessoas que estão ali inseguras de começar o homeschool, pessoas que estão com muitos mitos na mente. De repente, uma mensagem dessa aqui pode ser uma ferramenta que Deus use para desfazer enganos e falácias na mente. E vamos deixar aqui, vamos encerrar com o documentário da Expo Homeschooling, que vai ser 19, 20 e 21 de novembro, nesse ano de 2026, novamente. Quer falar, não? Pode fazer. Em João Pessoa, na Paraíba. E aí já tem até um pedido aqui, a Tati Fontes até colocou: Caris, na próxima Expo Homeschooling, viu, Caris? Eu queria muito, a Bárbara sabe. Seria um prazer.
Só para ouvir tanta gente boa. Então, a gente espera todo mundo que está assistindo a gente aqui, nos encontrarmos na Expo. Aqueles que não foram, venham, não percam. A gente vai deixar aqui ao final tocando o documentário da Expo desse ano. E como a Bárbara falou, a palestra que ela ia aqui agora, né, até por conta do tempo, como também já foi colocado, vai ser na segunda-feira, 9h da noite. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente tem deixado as palestras aqui da imersão ao vivo, aberto gratuitamente aqui no YouTube durante 48 horas, que encerraria ali na segunda de manhã. A gente vai deixar, então, até o horário da palestra da Bárbara. Aí vocês já terminam de assistir, e aí quando for às 9h da noite, já vai ser, então, o início da transmissão ao vivo da palestra da Bárbara. Tá bom? Então, compartilhem com os amigos, que eles podem assistir também. E 9h de segunda eu trago a palestra e o sorteio da Trinitas. Não vai ser, na verdade, um sorteio. A Trinitas disponibilizou um cupom para o livro Serenidade, Ensinando com Serenidade, da Sarah Mackenzie, e outros títulos que estiverem no site. Mas aí eu vou falar sobre isso na segunda. Cada coisa ao seu tempo. Muito obrigada, pessoal, por todos que estão aqui. Obrigada mais uma vez, Caris. Que agradeço. Deus abençoe vocês aí nessas lideranças todas. Amém, Caris. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua família, teu pai, teu ministério, que isso alcance muitas e muitas pessoas mesmo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.